Olá, meus irmãos, graça e paz, amém? Amém. Estamos eu e o Samuel, para mais um encontro, para mais um estudo da Palavra de Deus com vocês, né? Essa série que a gente deu o nome de Caminhos do Coração, em que nós estamos estudando os capítulos 11, 12 e 13 do segundo livro do profeta Samuel, que conta episódios da vida do rei Davi, né? E é muito importante que você assista a série toda, vai abençoar a sua vida, compartilha, porque vai abençoar a vida de outras pessoas também, tá bom? Olá pessoal, mais uma vez uma alegria muito grande poder preparar esse estudo junto com o pastor Marcelo e junto com todos vocês aí que têm nos acompanhado. Antes da gente ler e orar, eu já quero pedir que você também curta esse vídeo, que você nos ajude a divulgar esse conteúdo, compartilhando nas suas páginas, se inscrevendo no nosso canal. A gente fica muito feliz quando vê que esse conteúdo alcança outras pessoas, não porque nós estamos nos tornando mais conhecidos ou com mais seguidores, mas porque nós acreditamos muito nisso que a gente faz. É a palavra de Deus sendo proclamada, é o ensino da palavra de Deus alcançando mais vidas. Então, seja você também um mensageiro, ajuda aí compartilhando, curtindo esse vídeo, esse conteúdo, tá bom? Eu vou orar, depois o Samuel vai ler o texto e a gente continua conversando sobre, né? Santo Deus e Pai querido, no nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai, por mais essa rica e preciosa oportunidade de meditarmos juntos na Tua Palavra, Senhor. Quebranta os nossos corações, ilumina as nossas vidas, para que o estudo da Tua Palavra não seja uma mera curiosidade em nós, ó Pai, mas que, iluminados pelo Teu Santo Espírito, tenhamos a necessidade, o desejo de sermos transformados por essa Palavra, ó Pai. Ensina-nos coisas profundas e preciosas para que possamos ser edificados por Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, eu farei a leitura aqui então, irmãos, como o pastor mencionou. A série está baseada nos capítulos 11, 12 e 13 de 2 Samuel. Hoje eu lerei aqui o versículo 25 ao 27, os 3 últimos versículos do capítulo 11. A gente está dando continuidade ao vídeo que você deve ter assistido aí na semana passada. E o vídeo a gente terminou na frase que Davi responde como mensagem para Joabe, né? Que diz lá no versículo 25, eu vou ler aqui para vocês. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima Joabe. E aí a sequência. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, Batseba, que o seu marido era morto, ela pranteou, e passando luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, tornando-se ela sua mulher, e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Amém. A gente já contou aqui toda a história do adultério de Davi com Batseba, todo o planejamento de Davi para tentar esconder o seu erro, para tentar acobertar, para tentar trazer uma solução. Isso culmina na morte de Urias e de muitos outros soldados, numa batalha para a qual o rei manda o exército para que Urias morra. Isso acontece. Como justificativa, Davi tenta corromper, né? A gente tem usado muito essa palavra, corromper a Joabe, dizendo: Joabe, é normal, na guerra pessoas morrem, isso acontece, não pareça mal isso aos teus olhos. Eu mandei você perder a batalha, mas foi por uma boa causa. Eu mandei você fazer isso aí, as pessoas morreram, mas foi por uma boa causa, tem uma explicação. Para mim foi muito bom isso. Principalmente para ele, né? E aí a sequência disso, Davi tenta justificar ali, explicar para Joabe: fica tranquilo, Joabe, guarda o teu sentimento aí. E aí na sequência, Batseba cumpre ali
aquele padrãozinho, né? Ficou de luto, chorou, o protocolo padrão. Passando o luto, Davi chama ela para casa, para o palácio, se casa com ela e nasce o filho de Davi. E aí está uma coisa muito interessante, que é por isso que a gente pediu para vocês guardarem o versículo 25 na semana passada. Quando Davi fala para Joabe, Joabe, que isso não pareça mal aos teus olhos. E o versículo 27 termina dizendo assim, porém isso que Davi fez não foi mal aos olhos do Senhor. O que temos a dizer sobre isso, pastor? Rapaz, bastante coisa. Bom, pessoal, se prepara que esse vídeo aí não vai ter menos do que uns 20 minutos. Primeiro, a religião, a religiosidade. Batseba, apareceu Batseba agora. Ela tinha dado uma sumida, ela ficou sumida por meses. Alguns capítulos da novela, né? Ela ficou sumida por meses. Agora ela aparece e tem o rito cultural, o rito religioso de prantear. Tem que chorar essa morte. Não basta apenas chorar o luto, todos têm que saber tem que chorar, que ela está ali, né? Triste. Fazer aquela contrição. E era cultural, de chorar muito, assim, uma coisa até um pouco exagerada. Teatral. E tinha o luto, o tempo de luto. Preceitos culturais, preceitos religiosos, dos quais eles não abriram mão de um monte de outras coisas. Caráter, abriram mão de vidas. Isso, mas o cumprimento da religiosidade, eles não abriram mão. A essa altura do campeonato, porque talvez isso bastasse para eles, do que eles estavam entendendo naquele momento de comunhão com Deus. A obediência a alguns preceitos religiosos. Mas ela pranteou, ela guardou o luto. Olha que crente exemplar que ela é. A religião manda, ela cumpre. A religião manda, ela cumpre. Aí a gente percebe o quanto, principalmente nessa situação, a religiosidade oca, né? Não, aqui a gente não está julgando e nem falando mal da religião, porque a religião é importante demais. Nós somos cristãos, né? Sim, mas o quanto uma prática religiosa hipócrita, ela pode esconder uma série de problemas, né? Jesus chama isso de sepulcro caiado, né? É que por fora é branquinho, lindo, maravilhoso, mas por dentro é podre. É isso que está acontecendo na história com Davi e Batseba, né? Ambos... Foi legal você mencionar que agora Batseba resolveu aparecer na história, né? 5 meses depois ela apareceu. Porque a gente sempre que fala dessa história fica muito focado em Davi, mas Davi não pecou sozinho. Batseba sabia do que estava acontecendo. E agora ela aparece para... Olha como eu estou triste, meu marido morreu na guerra, que pena. Vou cumprir aqui meu período de luto, vou cumprir todas as exigências religiosas, mas o arrependimento, aquela contrição diante de Deus, buscando perdão, até agora, nem da parte de Davi, nem da parte de Batseba. Até porque era preciso isso, né, Sá? Para os outros. Porque a gente se concentrou bastante no entorno de Davi, das pessoas que estavam sabendo que, né? Nem Joabe lá não sabia o que estava acontecendo de fato. Os soldados não sabiam o que estava acontecendo de fato. Agora você imagina as pessoas que não sabem o que estava acontecendo de fato. Ficam sabendo da notícia da morte de Urias, e a mulher de Urias está grávida. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Oh Deus, a mulher grávida, o homem morreu na guerra. O que vai ser dessa mulher? O que vai ser dessa criança? O que vai ser dessa criança? Lembrando que na cultura de Israel, a viúva, sempre que a gente vê na Bíblia ali, a história de viúvas são sofridas, viúvas são abandonadas, dependem da caridade das pessoas. Olha o personagem que foi criado em cima dela, né? Uma sofredora, uma coitada. E surge um Salvador.
Olha Davi parece que montou um negócio perfeito ali, né? Davi acolheu a viúva de Urias como esposa dele. Olha. Voltando ali Que homem bom. Que homem. Que homem. Voltando no versículo 25, quando Davi fala para Joabe, né? Que isso não pareça mal aos teus olhos. A atitude depois de Batseba, guardando luto, pranteando, demonstrando algo que maquiava uma verdade, né? Parece que também está dizendo a mesma coisa para as pessoas que estão à sua volta, né? Olha como eu estou triste, olha, meu marido morreu, olha que pena. E aí a atitude de Davi também, né? De trazer ela para o castelo, mais uma vez, olha, não pareça mal ao olho de ninguém, porque agora eu vou acolher uma viúva, vou criar o filho dela, como se fosse meu. Isso aí a gente não tá escrito ali, tá? Muitas viúvas são desamparadas. Sim, mas a viúva do meu amigo, do meu soldado, não vai ficar. Eu vou cuidar. Manda um recado para a guerra. Eu acho que os soldados podem ter pensado, olha quem nós servimos. Agora nós vamos lutar mesmo. Agora vamos Porque derrotar todo mundo. Se acontecer alguma coisa conosco aqui, o rei está cuidando da nossa casa lá. Nossa família não estará desamparada. Agora que a gente morre por esse homem. Ou seja, por enquanto aqui, tanto Davi quanto Batseba, em mais de uma oportunidade, estão completamente preocupados e interessados na opinião alheia, na opinião pública. Principalmente Davi, que era rei, né? Ou seja, em tudo o que eles estão fazendo, eles estão tentando convencer os outros de que o que eles fazem é certo. Olha, estamos seguindo tudo conforme a religião, eu estou sendo bom, eu estou cuidando disso, estou cuidando daquilo, não pareça mal isso aos teus olhos. A intenção de Davi, Batseba, ou a forma com que ele está... O desejo dele é que as pessoas acreditem que está tudo bem. Não pareça isso mal aos olhos de ninguém, tudo está bem aqui na casa real, aqui com a família. E o que nos diz o versículo 27, a última frase do capítulo 11? Porque teoricamente está bem, sabe? Talvez no coração de Davi deu certo. Cara, saiu melhor que encomenda. Não é que no final das contas eu consegui resolver. Urias teve que morrer, fazer o quê? A espada mata mesmo. Mas agora acabou, assunto encerrado, Urias morreu, eu me casei com Batseba, vai nascer uma criança. Olha, eu passei um sufoco, mas está resolvido. Acho que até quando Davi fala para o mensageiro, né, para dizer para Joabe que isso não pareça mal aos teus olhos, eu fico imaginando que acho que Davi estava tentando acreditar naquilo, né? Olha, eu vou para um outro caminho. Não foi tão ruim assim, viu? Não, eu vou para um outro caminho. Eu gosto desse caminho que você sugeriu, mas também para mim tem um outro, que não parecia, que ele estava gostando. E aí, reafirmando aquilo, é quando a gente está com muito medo, quando a gente está muito preocupado, a gente gosta de afirmações positivas, né? Não, vai dar tudo certo, não, vai isso aí. Estava contando para ele mesmo. E aí acho que ele está tentando mesmo ali, né? Não, vai isso aí mesmo, vai, no fim, cara, poxa, soldados morrem mesmo, né? Pô, Davi, acontece, cara, isso aí, batalhas ganhas, batalhas perdidas, no fim o que importa é a guerra. Morreu um, morreu outro, mas dentre mortos e feridos salvaram-se todos, o povo ganhou. E quantas vezes a gente não se vê assim na vida, né? Se enganando, né? Enrascadas terríveis, contando mentira para si. Rapaz, dei essa escorregada aqui terrível, confesso que eu dei uma tremida, mas consegui resolver. Ninguém sabe. Contive os danos. Dos males os menores. Tá bom aos olhos de todo mundo, ninguém está questionando. Mas até um pouco que a gente conversou antes, né? Tem um ditado popular que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus.
Que primeiro que a gente não acredita, respeito quem acredita, mas nós não acreditamos nesse ditado, acreditamos que a voz de Deus é a palavra de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E a voz do povo é a voz do povo. Mas uma coisa Samuel nos ensinou: os olhos do povo não são os olhos de Deus. Exatamente. Talvez ali naquela situação Davi estivesse acreditando que ele estava bem perante todo mundo, conseguiu resolver a situação e diante dos olhos das pessoas, diante do julgamento comum, né? Diante do senso comum, tudo estava bem. A minha prática, a forma com que eu estou vivendo, as escolhas que eu fiz, o caminho que nós seguimos, o que importa é você. Você está bem? Você está bem? Está em paz? O coração está bem? O que importa é você. O que importa é a sua felicidade. Corra atrás da sua felicidade, faça isso, faça aquilo. Mas e as coisas que estão por trás, né? Que me levaram àquela situação, que eu estou escondendo, que está lá no íntimo, né? Diante das pessoas, aos olhos das pessoas, está tudo bem. Mas o versículo 27 nos conta que Deus olhou para aquela situação e aquilo pareceu muito mal aos olhos do Senhor. E cai naquilo que o profeta fala e depois Jesus repete, reafirma, né? Esse povo me louva com os lábios, mas não com o coração. O coração está distante. Eu fico imaginando, Deus viu tudo aquilo. Deus olhando e falando assim: e Davi não me procura. Batseba não me procura. Joabe não me procura. E eu tive que trazer Urias aqui para perto de mim. A situação é assim, né? Ali todos os envolvidos estão preocupados com o que os outros estão vendo e como fazer com que os outros acreditem que aquilo tudo está bem. Mas em nenhum momento eles estão preocupados ou estão pensando sobre como Deus está vendo tudo aquilo, né? A gente passou aqui alguns vídeos, já deve estar aí no 6º, se eu não me engano. A gente já passou alguns vídeos e até o momento não há nenhuma referência, né, a Davi buscando a Deus nessa situação, a Batseba buscando a Deus, a Joabe. Todos estão preocupados com o que o outro vai pensar. Davi preocupado com o que Joabe vai pensar, Batseba preocupado com o que as pessoas ao seu redor vão pensar, Joabe preocupado com o que o mensageiro vai pensar, e o mensageiro querendo salvar a sua vida. Mas em nenhum momento ali, essa última frase, né? Ninguém pensou, como será que o Senhor está vendo isso tudo? Aos olhos do Senhor. Será que Davi viraria para Deus, né, e falaria como ele falou para Joabe: Senhor, que isso não pareça mal aos teus olhos? Será que haveria coragem suficiente? Aí seria demais, né, se tivesse registrado uma oração dessa. Nossa. E o Samuel que conta, né? Deus estava presente, viu, gente? Na vida daquelas pessoas, se não na comunhão e na vida daquelas pessoas daquele momento, que depois nós vamos fazer uma série também mostrando que Davi foi um grande homem de Deus, tá bom, gente? Por enquanto só estamos queimando o filme do Davi. Porque por enquanto ele é o homem segundo o coração de Deus. Se assiste isso, vai falar: meu Deus, que homem é esse? Mas e o profeta aqui está dizendo, né? Olha, Deus testemunhou isso daí, né? Deus está testemunhando os nossos feitos, independente do que as pessoas estão vendo, né? E é interessante, Samuel, que pode um mundo inteiro dizer para mim que aquilo que eu fiz não tem problema. E o testemunho do mundo todo dizer: não tem problema o que você fez, deixa para lá. Mas basta o testemunho de Deus dizendo: tem problema o que você fez, para invalidar o testemunho do mundo inteiro. E como cristãos, né, como aqueles que creem que a palavra de Deus é o testemunho da verdade, é a orientação para as nossas vidas, essa devia ser a nossa preocupação maior, a preocupação que sustenta toda e qualquer outra preocupação que a gente possa ter na vida, né? Diante de Deus, a minha vida, as minhas escolhas, a forma com que eu vivo,
aos olhos de Deus isso parece bom ou isso parece mal. Não porque a gente vai buscar algo a partir disso, mas porque a nossa vida depende disso, né? Como a gente vai ver, o pastor brincou aqui que por enquanto, depois a gente vai falar do arrependimento, a gente vai chegar nesse ponto, claro, aí, porque Davi foi o homem segundo o ainda coração de nessa Deus. história Davi se arrepende. Sim. Continue. Mas o interessante é compreender isso, né? O quanto um homem que foi chamado pela Bíblia como homem segundo o coração de Deus, como ele chegou até lá, né? A necessidade de arrependimento que todos nós temos, todos nós constantemente precisamos nos arrepender para não passar por tudo isso. E o que mostra que se o homem segundo o coração de Deus se rebaixou tanto, qualquer um de nós, homens e mulheres de Deus, pode também. Agora, fico pensando, Samuel, porque alguém pode dizer, mas olha só, dentro daquilo que a gente conversa, aí não serve para mim, porque eu não fiz isso, eu não estou matando, eu não estou roubando. Davi matou o cara. João, numa das suas cartas, diz assim, aquele que odeia o seu irmão é homicida. Aquele que odeia o seu próximo é homicida. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo de tanta polarização que a cristandade, eu não sei como, mas a cristandade trilhou um caminho de desejar o mal àqueles de quem eles não gostam. Então nós estamos vivendo uma polarização política para todas as coisas, inclusive a saúde, no mundo. E a cristandade, de uma maneira geral, escolheu um lado. E de uma maneira geral, tem desejado o mal para o outro lado. Tem odiado. A cristandade conseguiu uma maneira de encontrar, de alguma forma, um amparo bíblico para o ódio. Consegue explicar. Consegue explicar. Não é justificável. Mas João fala que o ódio é um sentimento homicida. A gente pode pensar completamente diferente do outro, mas assim, num universo de distância de diferença, num oceano de distância de diferença dos pensamentos, mas isso não nos autoriza a odiar o próximo, a desejar o mal do próximo, porque a Bíblia fala que nós devemos abençoar, orar pelo nosso inimigo, abençoar a vida daqueles que nos amaldiçoam. E João traz isso. Eu posso literalmente não estar matando ninguém, mas se eu odeio o meu próximo, isso é um sentimento homicida. E aí a gente se encaixa perfeitamente na história de Davi. Podemos não estar matando literalmente, podemos não estar adulterando literalmente, mas o que nós temos escondido, né? E acho que esse exemplo que você deu, no momento que nós estamos vivendo, 2020, eleições, e não vamos citar nomes para não ser, de repente, odiados também. Exatamente, Deus nos livre disso, mas é o que você falou, a cristandade, todas as pessoas, parece que existe uma obrigação, você tem que escolher um lado, e dentre os cristãos há cristãos que escolheram um e outros que escolheram outros, e assumiram essa posição, né? Eu posso odiar porque pensa diferente, e não existe justificativa bíblica para isso, de forma alguma. Tudo que você falou, né? Tudo que a Bíblia ensina é que a gente deve fazer exatamente o contrário de tudo que nós estamos vendo, né? E tentar arrumar argumentos, tentar arrumar justificativas, tentar arrumar desculpas e soluções para não lidar com isso, é fazer exatamente o que Davi está fazendo. Exatamente. Por isso, às vezes a gente não se identifica exatamente na história de Davi, mas a gente precisa expandir um pouquinho mais e pensar sobre isso. Porque, sabe, a gente pode, mais uma vez, a gente pode pensar completamente diferente do outro, meus irmãos, minhas irmãs. Podemos sim ter opiniões
completamente diferentes. Tão diferentes que chega a me dar arrepio a opinião do outro. Podemos sim, mas nós não podemos desejar o mal. Nós não podemos odiar. Nós temos que abençoar, porque nós somos discípulos de Cristo. Cristo abençoou os seus torturadores. Estevão orou pelos seus torturadores. E nós devemos orar por aqueles com quem nós não concordamos em gênero, número e grau. Não devemos desejar a morte, a enfermidade, a desgraça. Nós devemos orar por essas vidas. Por quê? Porque nós somos discípulos e discípulas de Cristo. É isso que Ele fez enquanto esteve aqui conosco e é isso que Ele nos mandou fazer. Então essa história, quando a gente para ampliar ela não tem a ver só com Davi, Joabe, Batseba, ela pode ter muito a ver conosco. Porque eu fico pensando assim, por mais que aos meus olhos não seja mal desejar o mal do outro, será que não é mal aos olhos de Deus? Porque a Davi não estava mal. Aquela coisa aos olhos de Davi, pediu para os olhos de Joabe aquilo não estar mal, mas estava mal perante os olhos do Senhor. E logo a gente vai ver a consequência e que não há como conviver dessa maneira, né? Estando fazendo e vivendo algo que é mal perante o Senhor. Mas essa vai ficar para o próximo estudo. Então fica mais uma vez o convite que você continue nos acompanhando, continue caminhando conosco no estudo dessa história. Mais uma vez, 2 Samuel 11, 12 e 13, capítulos 11, 12 e 13. Não fique apenas com o que a gente tem falado aqui, vá para a Bíblia, pegue, leia, estude também. De repente coloque aí nos comentários algo que você pensa, algo que você acredita e nos ajude a construir esses momentos. E mais uma vez para a gente refletir, acho que é uma reflexão muito importante. Para mim, para o Samuel, para o Bruno, para você. Se tem algo que está bem aos nossos olhos, oremos com toda sinceridade de coração. Pode ser sozinho, entra lá no teu quarto, sozinho, sozinha, e pergunta para Deus: Senhor, isso que está bom aos meus olhos, está bom aos olhos do Senhor também? E o Senhor vai contar, tá bom? Ele vai contar. Deus nos abençoe nisso. Vamos orar então, para encerrar? Querido Pai, nós louvamos ao Senhor porque a Tua Palavra nos revela coisas maravilhosas, ó Deus, e traz ao nosso coração, traz à nossa mente o conhecimento, Pai, de que não importa, Senhor eterno, o que os outros pensam a nosso respeito, a forma com que a sociedade olha e aprova ou desaprova as nossas atitudes, Senhor. No fim das contas, nós devemos prestar contas ao Senhor, nós devemos dobrar os nossos joelhos e em espírito e em verdade, Deus, adorar ao Senhor e clamar ao Senhor, Deus, para que a nossa vida, sim, agrade ao Senhor, pareça bem aos Teus olhos. Se há dúvida, Deus, em nosso coração, Pai, se nós estamos incomodados com qualquer que seja a situação, que a gente tenha a ousadia, Deus, de nos colocar diante do Senhor e clamar ao Senhor para o entendimento daquilo que é verdadeiramente bom, daquilo que é verdadeiramente justo. E se há algo que nós precisamos, ó Deus, mudar em nossas vidas, que o Senhor nos mostre e que o Senhor nos capacite para uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma transformação que nos torne, Senhor eterno, dignos em Cristo de sermos chamados Teus filhos. Eu oro ao Senhor por todas as vidas que estão acompanhando, pela minha vida, a vida do pastor, a vida do Bruno, para que isso seja uma verdade a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Mais uma vez agradecemos e esperamos você para o próximo vídeo. Um abraço.
Irmãos, Deus nos abençoe. Até o próximo encontro.